21 de novembro de 2011. Expediente, a primeira fase. Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda à leitura do projeto de lei legislativo de número 065 de 2011, que dispõe sobre a presença de acompanhantes no processo de parto. Projeto de Lei Legislativo número 065, 2011, autoria vereador Dr. Wilson, líder do PSB. Dispõe sobre a presença de acompanhante no processo do parto. Câmara Municipal de Arujá aprova. Artigo 1º. Os hospitais conveniados do Sistema Único de Saúde, SUS, a Maternidade Municipal de Arujá e os hospitais ou maternidades particulares de Arujá devem garantir o direito da presença do acompanhante no processo do parto, segurado à gestante, ou direito da escolha de um acompanhante. Parágrafo único. Atender-se por processo do parto. Os períodos de admissão pré-parto, parto e pós-parto, imediato e por este último, ou seja, pós-parto. O período de 10 até 10 após o parto. Artigo 2º. Os hospitais conveniados do Sistema Único de Saúde, SUS, a Maternidade Municipal de Arujá, os hospitais ou maternidades particulares de Arujá têm o prazo de 90 dias, contar a publicação desta lei para se adequarem ao seu cumprimento. Terceiro, o cumprimento desta lei sujeitará ao infrator a multa inicial de 500 unidades fiscais do município de Arujá. A multa será de 1.000 UFMU, 1.000 unidades fiscais do município de Arujá, a partir da segunda atuação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor da data da sua publicação, plenário João Godoy, 3 de novembro de 2011, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda à leitura do projeto de lei legislativo de número 066 de 2011, que determina a fixação de placa de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. O projeto de lei legislativo 065, de autoria do vereador Dr. Wilson, e este projeto é de autoria do vereador Hassuni. Projeto de Lei Legislativo 066, 2011, autoria do vereador Hassim Ali Hamoud. Determina a fixação de placa de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. A Câmara Municipal de Arujá aprova. Artigo 1º. Todos os estabelecimentos destinados à realização de promoção de eventos artísticos ou musicais noturnos, bem como os hotéis, motéis, pensões ou estabelecimentos similares situados no município de Arujá deverão fixar na parte da entrada um local visível de forma destacada e legível placa com os seguintes dizeres: exploração sexual é crime. Exploração sexual de criança e adolescente é crime. Denuncie, ligue para o Disque 100 e faça sua denúncia. Inciso 1º. A alteração do telefone mencionado no caput deste artigo obriga os referidos estabelecimentos a alterarem atualizarem as placas de advertência. Inciso 2º. A placa de advertência será fixada permanente, mesmo na ausência de qualquer outro evento ou atividade no estabelecimento descrito nos caput desse artigo. Artigo 2º. O cumprimento dessa lei acarretará aos estabelecimentos as seguintes penalidades. Primeiro, multa equivalente a 200 UFMA por dia de cumprimento. Segundo, suspensão das atividades pelo período de 60 dias na reincidência. Terceiro, cancelamento da licença de funcionamento para o caso de infração persistir. Artigo 3º. O estabelecimento mencionado no presente lei terá um prazo de 10 dias a partir da sua publicação para a fixação de placas de advertência. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor da data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário João Godoy, 17 de novembro de 2011, Hassim Ali Mahmoud, presidente. Passamos à segunda fase. Passamos a palavra livre. Com a palavra, nobre vereador, Dr. João Godoy.
Senhoras e senhores, eu apresentei, data de 17 de outubro de 2011, nesse plenário, de repúdio à portaria 137 da CAT, que aumentaria, entra em vigor dia 1º, que aumentaria o preço do medicamento genérico. Comentei aqui também que isso é um absurdo, com tantos itens e produtos para se aumentar o preço. Citei cigarro, bebida, produtos importados, automóveis de luxo. Vem o governo de São Paulo querer mexer no remédio da população, ainda mais o genérico, que já foi criado justamente para que se tornasse acessível à população de baixa renda. O gabinete do governador do estado de São Paulo seguiu para o Palácio 9 de Julho, que é a Câmara dos Deputados paulista, e seguiu também para todas as câmaras do Alto Tietê. Eu recebi aqui, semana passada, no final de semana, uma moção da Câmara Municipal de Diadema, uma grande cidade da Grande São Paulo, com o seguinte texto. A Casa de Leis recebeu cópia da moção número 181 de 2011, de autoria do vereador João Francisco de Godoy, da Câmara Municipal de Arujá, cujo teor é um repúdio à portaria supracitada que indiscutivelmente acarretará prejuízos à população, sobretudo às pessoas de baixa renda. Inexplicavelmente, essa portaria emitida por um órgão do governo do Estado de São Paulo é um enorme paradoxo, pois quem mais lutou pela aprovação dos medicamentos genéricos com tarifas reduzidas foi o ex-ministro da Saúde, José Serra, um dos líderes do mesmo partido do atual governo. Os medicamentos genéricos foram uma grande conquista dos brasileiros e gerou uma disputa de preços, induzindo a uma disputa de mercado, com redução de preços dos medicamentos de marcas, favorecendo os consumidores que antes eram submetidos a preços abusivos. Diante do exposto, solicito aos demais pares desta Casa de Leis o total apoio ao presente requerimento, pois se trata de mais uma agressão ao consumidor, mormente aos mais carentes, que certamente serão os mais prejudicados. Pela Comissão de Justiça e Redação, vereador Manuel Eduardo Marinho, presidente, Câmara Municipal de Diadema. E todos os vereadores da Casa de Diadema assinam o referido documento. Quero agradecer, então, senhor presidente, à Câmara Municipal de Diadema. Gostaria que nós fizéssemos um requerimento, agradecendo o apoio de Diadema, que luta, como nós lutamos aqui, nesta casa, pelo repúdio da portaria 137 da CAT, que vem trazer aumento dos medicamentos genéricos no estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Até mais. Pois não, novo vereador. Com a palavra, vereador Gabriel. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas. Senhor presidente, Vossa Excelência, porque eu queria fazer dois pedidos. Costumeiramente já faz isso, mas eu queria que atendesse de uma forma especial na solicitação que nós fizemos para que houvesse uma linha de ônibus que saísse do Parque Rodrigo Barreto, fosse até o Shopping Bom Sucesso e vice-versa. E outra solicitação, senhor presidente, é que a extensão de água lá na Estrada dos Fernandes, lá em cima, lá na localidade chamada Pedra Fala, pudesse contemplar as demais famílias que estão ali. Porque pelo serviço que está sendo ali, não vai contemplar a grande maioria das pessoas que moram lá. Serão contempladas no máximo 3 casas. Nós temos lá uma série de pessoas que residem ali, que estão ocupando aquele lugar. A forma que estão ocupando, eu até concordo que não está muito legal, não está muito, vamos dizer, regular. Mas também tem a culpa do poder público também, que não fez a parte dele. Depois, senhor presidente, eu queria
dizer que nesse final de semana, no sábado, nós tivemos na nossa cidade o primeiro seminário de excelência de serviço público. Eu participei, fiquei muito feliz de participar e ver a preocupação do nosso secretário de Planejamento e a nossa diretora de RH de melhorar o serviço prestado à nossa população de Arujá. Mas eu queria ainda falar de um outro assunto importante, que ontem, no dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Infelizmente, o nosso país tem uma página da história que fica manchada, uma página negra da história, onde nós tivemos exploração de mão de obra escrava nesse país, que acabou há pouco mais de 100 anos, mas que ainda existe no país uma forte discriminação racial, ainda existe no país uma forte perseguição, levando em consideração a cor da pele. Esse feriado do dia 20 de novembro, ele comemora a morte do líder Zumbi dos Palmares, que morreu no ano de 1691, com 40 anos, porque foi um grande líder, um grande lutador, que defendia os seus, vamos dizer, os irmãos da etnia, que iam para aqueles quilombos. Mas, presidente, a nossa etnia, da qual me orgulho muito de fazer parte, contribuiu e muito para o desenvolvimento do Brasil, porque a mão de obra pesada ficava a carga dos meus irmãos de cor. Sofreram, foram açoitados, vilipendiados ao extremo. Isso tudo por exploração econômica da época. Mas também tem a parte boa. Nós vemos hoje, que nós vivemos a época do fisiculturismo, que é o culto ao corpo, e nós vemos aí a influência genética dos afrodescendentes, que tem feito um grande efeito, principalmente no público feminino, a delineação do corpo, essa coisa toda. Então, senhor presidente, queria registrar aqui a nossa satisfação de ter comemorado mais uma vez. Mas também, senhor presidente, queria dizer que nós já pedimos também nessa casa, infelizmente o tempo é curto, para que fosse iluminada as áreas que estão sob os linhões, principalmente no Parque Rodrigo Barreto, que não tem iluminação pública por ser embaixo do leão, mas a população também trafega por lá de toda forma. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que nos ajudasse para que pudéssemos fazer um esforço para que fosse feita essa iluminação, a fim de evitar uma série de transtornos que tem vindo à nossa população. Senhor presidente, também queria dizer a Vossa Excelência, eu vou esperar estourar ali o tempo, para que Vossa Excelência me conceda mais um minuto. E eu queria dizer, nesse tempo que nos resta, da minha preocupação com relação ao que está acontecendo com as pessoas que estão indo até o cartório de registro de Santa Isabel para regularizar os... Muito obrigado, senhor presidente. Os seus imóveis com relação ao programa Cidade Legal. Estão conseguindo fazer o tão sonhado registro, mas quando chega lá, existe uma área de construção que foi constatada pela empresa Milênio, da última, e a Geoplan, muito tempo atrás. Essas pessoas não conseguiram regularizar essas construções por não haver um projeto específico para isso. Nós apresentamos um anteprojeto de lei no primeiro semestre e gostaria que Vossa Excelência nos ajudasse, intercedendo junto ao Executivo Municipal, para que isso fosse enviado para a Câmara Municipal, fosse aprovado e que essas pessoas pudessem regularizar essas construções. Senhor presidente, na segunda fala nós concluiremos. Muito obrigado. Com a palavra ao vereador doutor Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, altas, quero aqui cumprimentar a membro do Fórum de Debates de Arujá, o senhor Cícero, quero também registrar a presença do nosso secretário de Meio Ambiente, Léo Godoy, seja bem-vindo, meu amigo Rosivaldo, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu trago
nesta data, boas notícias para a cidade de Arujá. A primeira delas, senhor presidente, recebi hoje uma cópia autenticada da licença de funcionamento renovada do Hospital Maternidade de Arujá, com validade até 21/11/2002. Estou aqui com ela, com a cópia autenticada, em cartório, também dizendo que, com relação ao PA do Parque Rodrigo Barreto, já foi apresentado o projeto já está sendo avaliado o projeto, por se tratar de uma construção mais antiga, quando foi construído lá que era a UBS do Parque Rodrigo Barreto, não existiam todas essas exigências sanitárias de hoje, de adaptação, então está sendo providenciado. É uma grande notícia para a cidade, que a nossa maternidade, o pronto atendimento central, conta com licença de funcionamento com validade renovada até 21/11/2012. Também quero parabenizar a Orquestra Arujaense de Sopro, da Escola Municipal Livre de Música, que sagrou-se campeã nacional na categoria Banda de Concerto Juvenil de 2011. É um motivo de muito orgulho, de muita alegria para a gente. Também quero parabenizar, senhor presidente, o Grêmio Carnavalesco Diamante Negro, que realizou aí um concurso de sambas enredos no domingo, e com certeza, junto com o grupo carnavalesco Pés no Chão, vai abrilhantar o nosso carnaval no ano que vem. Meus parabéns a todos os integrantes deste Grêmio, a Cláudia, sua presidente, muito sucesso. Também não poderia deixar de mencionar a importância da reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, refletida e comemorada nesta Casa de Leis pelo Instituto 15 de Novembro, que tem a Graciete como presidente, agora no domingo, onde estive presente juntamente com o nobre vereador Gabriel. Os nossos mais elevados respeitos a toda a comunidade afrodescendente brasileira, o nosso reconhecimento pela contribuição cultural que eles deram e dão para o nosso país, e que já fazem parte do contexto nacional. Hoje, o negro e os afrodescendentes são a maioria da população brasileira. São responsáveis pela maioria das manifestações culturais do Brasil, seja ela gastronômica, seja ela manifestação artística, e ainda não tem um espaço que merece dentro da nossa sociedade. Falta muito, mas eu acredito que nós estamos no caminho para vencer a discriminação que ainda existe com relação a esta população que sofreu tanto nos dias que se passaram, mas que hoje ainda sofre com o preconceito. Também, senhor presidente, eu queria parabenizar o Movimento de Moradia e de Cidadania de Arujá, o MMCA, a FACESP, que realizou no sábado, nesta Casa de Leis, o 4º Congresso dos Movimentos Sociais, edição de Arujá. O evento contou com várias entidades, com vários representantes da sociedade civil, e com certeza, se o senhor me permitir, senhor presidente, 1 minuto para concluir. O que foi discutido ali, e que será objeto de um DVD para ser encaminhado às autoridades públicas, servirá para nortear as futuras políticas públicas que anseiam esses movimentos sociais. Então, quero parabenizar o Deusdete pela organização e realização deste importante evento para a cidade de Arujá. No mais, senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção de todos. Pois não, vereador. Com a palavra, o vereador Justival. Boa noite a todos.
Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui, porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui essa noite e nem nós não estaríamos aqui. Por isso que eu agradeço a Deus, porque Deus é maravilhoso e é dono de todas as coisas. Tem gente porque pensa que tem um poder na mão e tem dinheiro, e ele tem tudo e não tem, porque Deus é que é dono de todas as coisas. Senhor presidente, seus vereadores, que bom que o pronto atendimento de Arujá, depois de uma paulada que eu dei, eles vieram arrumar ali. Até entanto, não tinha. Senhor presidente, esse vereador vem mais uma vez essa tribuna para falar da rua Pica-Pau. Só que eu não vou falar mais em nome de secretário, não vou citar o nome do indivíduo, não. Do secretário de Obras, que não tem compromisso com o município de Arujá. Não tem vergonha na cara, porque se ele tivesse, aonde ele foi, que eu creio que ele foi também lá, na época que o senhor prefeito foi lá pedir voto, ele arrumava a rua Pica-Pau. O vereador, no último dia 14, foi chamado por volta de 1h da manhã, pedindo da dona Carmen, que mora lá, que é a eleitora do seu prefeito, são 14 pessoas na casa, que ela caiu, quebrou o braço e a cabeça também, sangrando muito. Esse vereador foi lá com medo da pessoa, vinha o óbito no meu carro, fui lá, socorri a pessoa, o carro atolou e eu desesperado, porque foi pedido uma ambulância para o senhor Begamassi, que a ambulância foi, a resposta foi que disse que era para ligar para o prefeito, porque as 2 ambulâncias que ele tinha no contrato estavam na rua e ele não ia mandar ambulância. Então, foi isso, aquela família ficou muito chateada. E eu venho pedir para mim não vir aqui todas as vezes falar da rua Pica-Pau e falar de secretário de obra, ou senhor presidente, que o senhor peça ao senhor prefeito, senhor, filho do senhor prefeito, que o prefeito não é o Ciro Dói, o prefeito é o Abel Larino, que o senhor Abel dê ordem para fazer o trabalho na rua Pica-Pau, porque todas as vezes que ele responde um documento, os documentos não têm fundamento nenhum. Não vou executar os trabalhos porque lá é irregular, nem existe. Só que na hora da gente pedir voto lá, existe, né? Isso é uma vergonha. Eu, como uma política, eu fico envergonhado, só que eu não fico envergonhado dos moradores, não, eu fico envergonhado das pessoas que administram, que não tem compromisso com a população. Isso é vergonhoso. É vergonhoso o que está acontecendo na rua Pica-Pau e em outros lugares, mas na rua Pica-Pau, principalmente, ali é uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo. Então, eu pedir ao seu prefeito, que se ele estiver nos assistindo essa noite, que tem mais de um ano que eu não vou no gabinete do prefeito, mas eu vou ter que ir lá essa semana falar com ele, pedir pelo amor de Deus. E ele prometeu, na época da eleição lá, que ele entrando no primeiro meses já fazia alguma benfeitoria para lá. Então, eu pedi ao seu prefeito que venha, do mesmo jeito que eu venho aqui criticar, eu venho agradecer, que não é mais do que a obrigação dele, de nós, administrador, fazer pela população, mas aí eu venho pedir ao seu prefeito e venho agradecer aqui nessa tribuna, em nome dos moradores da rua Pica-Pau, vim fazer a benfeitoria para aqueles munícipes poderem mesmo transitar e vir até a cidade, porque lá, só quem anda lá direto que sabe como é que é lá. Choveu, ficou. Então, isso é uma vergonha. A Secretaria de Obras tem uma pilha de fresa de asfalto lá, que era, numa hora de serviço, fazia todo o trabalho lá. Ninguém tomou providência. Então, é só isso o recado que eu venho deixar. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Ainda tem uns minutinhos, ô, senhor presidente. Eu venho falar aqui desse convênio frajudo que tem aí na cidade, convênio com os funcionários da prefeitura. Viu, vereador Gabriel? Nós temos que tomar providência. Nós temos que ter uma reunião e ter uma providência urgente, porque estão jogando os funcionários para o escanteio. Está uma vergonha. Então, em nome dessa Câmara Municipal, eu venho pedir a todos, o presidente, nós empenhem, se tiver que mudar de convênio, um minuto. Se tiver que mudar de convênio, que depender da Câmara Municipal, eu acho que nós estamos aqui de prontidão, viu, Gabriel? Que o seu vereador, o Gabriel até entrou também com um documento já, tem um documento. E eu acho que nossos funcionários merecem respeito.
E esse convênio não tem compromisso com nenhum funcionário. A pessoa está morrendo, senhor presidente. Não tem atestado, não, porque a ordem aqui não dá atestado. Eles não estão dando nem um atendimento, eles vão dar atestado. Então está na hora de nós arregaçar as mangas e tirar essas pessoas que não têm compromisso na cidade. Boa noite a todos e que Deus abençoe. Passamos à ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 248/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 237/2011, que dispõe sobre a criação de emprego público de auxiliar em saúde bucal nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene do município de Arujá. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 238/2011, que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente de Arujá e institui seu conselho gestor e dá outras providências. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 246/2011, que dispõe sobre normas para a execução de serviços de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, os táxis, e da outras providências. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes à sessão. Senhores vereadores, passamos ao uso da palavra. Com a palavra, vereador Dr. João Godoy. Senhores e senhoras, hoje em Arujá, na frente do supermercado Cobal, do lado da rodoviária, houve um transtorno muito grande da população da nossa cidade, principalmente os que ali circulam, os que ali trabalham e aos que ali compram. Foi mudada a mão da rua Ademar de Barros. A rua Ademar de Barros é aquela que passa na frente do Cobal. Houve até uma manifestação dos próprios comerciantes que têm suas lojas dentro do supermercado Cobal, que se aglomeraram ali pela frente pedindo a liberação, né, que a situação da mão da rua voltasse como era antes, ou seja, a rua subindo. Então, senhor presidente, devido ao transtorno causado à nossa população, devido ao prejuízo de nosso comércio, eu peço que esta casa envie um ofício em caráter de urgência ao seu Edson Nasser do Prado, está correto? Edson Nasser só, acho que não tem do Prado aí, que reveja essa situação para amanhã, porque se essa situação continua amanhã, os prejuízos do comércio vão aumentar. Eu acredito que antes de fazer uma modificação desta natureza, desta monta, desse porte no centro da cidade, há de se entrar em contato com a população, principalmente aqueles envolvidos na questão, e colher informações. Se a população concorda, se a população não concorda, não só simplesmente mudar porque acha que tem que mudar, porque fez um plano tal, e causar o transtorno que causou hoje no centro de nossa cidade. Boa noite. A palavra é o vereador Gabriel.
colegas de plenário, retornando agora na segunda fala. Senhor presidente, eu queria registrar que tivemos nesse final de semana o 24º encontro da UMADASE. UMADASE é a União de Mocidade da Assembleia de Deus de Arujá, Santa Isabel e Garatá. Senhor presidente, todos sabem da minha convicção religiosa e eu estou muito feliz por o Brasil ser um Estado laico, onde a igreja não interfere no Estado, pelo menos em tese. Mas eu não posso deixar de registrar, senhor presidente, a minha satisfação e o trabalho que as igrejas prestam ao país e principalmente à juventude desse país. Esse trabalho que foi realizado, senhor presidente, nós tivemos diversos talentos culturais brasileiros que se originaram desse trabalho que ocorre dentro das igrejas. Nós temos um trabalho voltado para cuidar do jovem, prepará-lo para a vida, e em muitas ocasiões nós temos talentos culturais que se despontam e se destacam lá dentro, como é o exemplo do Robson Monteiro, da Jamile, que saíram de dentro das igrejas evangélicas, popularmente conhecidas como gospel, que tem a sua música e ali a verdadeira aula de canto para essas crianças. Também, senhor presidente, eu gostaria de agradecer o nobre colega Lucival no que diz respeito ao convênio do funcionalismo público. Isso é muito importante, essa preocupação que nós temos levantado e vamos continuar levantando por conta da situação do nosso funcionário público. Senhor presidente, eu queria, nessa noite, não deu para falar sobre a consciência negra, sobre o que nós sofremos de preconceito na primeira fala, devido ao tempo, mas eu sou funcionário público já há 20 anos e, como a maioria dos meus irmãos, vamos assim dizer, da nossa etnia, sofremos uma série de, não pode dizer perseguição, mas preconceito nesse país. Eu me recordo de um fato, quando eu fui comprar o meu primeiro veículo na loja da Mais Veículos, eu arrumei a maior confusão na loja, porque quando eu saía da loja, me confundiram com meliante. E a segurança veio para cima de mim de mão armada. Isso foi registrado, tem BO, fiz uma confusão. Agora, vocês podem até achar, mas o que esse camarada está querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte, é preciso respeito. Ainda falta respeito com o negro nesse país. Ainda falta respeito. Ainda se para pessoas em blitz, lógico que não são todos, mas a maioria por causa da cor da pele. Ainda tem esse problema. Nós temos ainda pessoas que são perseguidas simplesmente pela cor da pele. Enquanto não for curado esse mal, esse câncer da sociedade, o nosso país não vai viver uma democracia plena, o nosso país que é maravilhoso, é um país melhor do mundo de se viver. Mas, senhor presidente, como eu falei, nós também tem um outro lado que é bom, que tem a influência do negro na cultura brasileira. A maioria das pessoas gosta de samba, isso é festa de negrão. A maioria das pessoas gosta de pagode, também é festa de negrão. Então, a cultura afro, ela tem uma forte influência no nosso país. Presidente, demais, eu queria arbitrar aqui uma outra situação, que é com relação aos empreendimentos de grande porte que estão chegando na nossa cidade. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas o que me preocupa é a estrutura da nossa cidade, se vai suportar. Porque está chegando o Rodoanel, presidente, está chegando o Rodoanel, isso nós vamos ter um aumento, não dá nem para calcular, de fluxo que vamos ter na nossa cidade. Empresas de grandes portes estão vindo para cá, daqui a pouco nós não vamos conseguir andar na nossa cidade. Aos sábados, o trânsito já é um caos, já é difícil. Sem contar que a estrutura que temos não comporta. O Jardim Planalto, o Jardim São José, já está sendo prejudicado por conta de carretas pesadas das indústrias daquelas imediações que estão trafegando por ali. Nós temos que tomar providência, abrir os nossos olhos, porque o futuro está aí. Eu vou esperar um minuto adicional, senhor presidente. E de ter acompanhado desde 1991 a fiscalização desse município, eu vi de perto quanto que essa cidade cresceu. A cidade de Arujá cresceu, a maioria das empresas que aqui estão, porque escolheram a nossa cidade. Eles não tiveram qualquer incentivo para vir para cá. Então, a localização privilegiada permitiu que a cidade crescesse.
E o poder público precisa despertar para isso que está acontecendo, porque é uma realidade. Então nós temos que tomar providência. Foi feita a alça da Via Dutra, bem verdade, foi feita mais uma série de coisas na cidade, mas nós preocupamos porque o desenvolvimento é bombástico. É um boom que está dando aí, que está chegando imobiliário, industrial, e a cidade precisa ter estrutura para receber essas coisas que estão chegando. O bairro Nova Arujá, Jordanópolis, está recebendo ali. Então, presidente, eu vou pedir mais um minuto adicional por Vossa Excelência. Vereador, o Rassuni cedeu 1 minuto do tempo dele. O Rassuni está muito generoso hoje, mas eu não vou liberar o senhor da janta, não. Senhor presidente, a região do Nova Arujá, Jordanópolis, está recebendo uma série de edificações de grande porte e nós vamos ter problema grave se não for revista essa situação. Sem contar, senhor presidente, eu gostaria que, num momento oportuno, fosse aberta uma discussão para a gente ver algum tipo de incentivo para as indústrias que já estão na nossa cidade. Inclusive com arrecadação, porque quanto mais a empresa produz, mais aumenta o bolo do município no que diz respeito ao ICMS. Em alguns casos, as taxas aquela alíquota da plânica genérica do IPTU está relativamente alta. Também quero agradecer a aprovação do nosso Fundo de Meio Ambiente. A nossa cidade tem 52% nas áreas de preservação ambiental. Agradecer a presença do secretário municipal de Meio Ambiente. E nós podemos fazer muita coisa, inclusive na questão do turismo rural da nossa cidade. Eu não vou abusar, só quero cumprimentar o meu amigo vereador Sozão, secretário de Cultura, que também esteve lá no sábado, no primeiro fórum seminário de excelência do serviço público na nossa cidade. É muito bom quando os gestores públicos participam e se preparam para a modernidade. Porque aquela velha história de fazer política no grito, no oba-oba, acabou. No passado, eu falei aqui sobre blá, 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 foi mal interpretado. O Brasil hoje vive o maior blá, blá, blá da história. O que tem de dinheiro enviado, roubado pelo ralo na corrupção, daria para se fazer pelo menos 1.800.000 casas populares e diz que é o governo do século. Maior blá, 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 maior patifaria que tem nesse país. Que Deus nos permita superar essa crise e que a conta não fique muito alta para a geração futura. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Com a palavra, o vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, ao público aqui presente, primeiramente fazer um agradecimento todo especial a Deus, porque por conta dele que nós estamos aqui com saúde e disposição para discutir assuntos de interesse da nossa população. Agradecer aos internautas que nos assistem aí, ao da imprensa que vem sempre nos cobrir aqui, para levar as informações daquilo que é discutido aqui, daquilo que é resolvido aqui, às pessoas que porventura não possam estar presentes. Vou fazer aqui com relação à questão do que levantou o nobre colega do Gabriel, com relação às iluminações sob os espaços pertencentes à linha de transmissão. Muito bem lembrado pelo nobre colega, foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz nessa casa, solicitando que em todos os espaços pertencentes à linha de transmissão, onde tinha passagem de rua de pessoas, que a prefeitura fizesse ali, ou que intimasse a empresa a fazer a calçada e também a iluminação. Mesma linha, eu quero parabenizar o nobre colega vereador
atividade comercial que ele desenvolvia na cidade. Mas o Pandeiro, que era a sua marca registrada, em todos os pontos onde ele se encontrava, nos pontos de lazer, no Costelão, ali na Bótia, e alguns outros locais aqui da cidade, onde se encontrava para disputar um pouquinho do momento de lazer, Chiquinho chegava lá com o seu pandeiro para negar o nosso espaço. Então, quero aqui fazer aos colegas que, naturalmente, que já me apoiaram nessa questão dessa moção de pesar. Na mesma linha desse pensamento, também na questão do Sebastião, para aquelas pessoas que não o conhecem, também uma outra pessoa, né, nascida e criada aqui em Arujá, o seu cunhado leva o nome de um espaço aqui desta casa, que é o José Santos de Godoy, que foi casado com a sua irmã. Casado com a sua irmã. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas, todos, quero aqui ao Vanderlei, nosso amigo do PMDB, cumprimentar o Major Altair, comandante da Guarda Municipal de Arujá, o secretário de Cultura, Souzão. Senhor presidente, quero também agradecer a todos os vereadores, aos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Esta Casa de Leis hoje aprovou uma emenda no orçamento que eleva o prolabore dos policiais militares na cidade de Arujá, a emenda 218. Quero dizer que quarta-feira que passou, o capitão Rios, que é o comandante da Polícia Militar local, compareceu nesta Câmara para, evidentemente, dar uma justificativa de como anda a segurança pública na cidade de Arujá, já que nas últimas semanas esta Casa de Leis, este vereador, João Godoy e outros, se levantaram questionando porque havia um levante dos comerciantes. E o que ele trouxe foram boas notícias. Há um empenho, há um comprometimento da Polícia Militar com a segurança, há um reconhecimento de que a Guarda Municipal contribui com isso, mas há principalmente, senhor presidente, uma efetiva ação da Polícia Militar que vem se reunindo
com a Associação Comercial de Arujá. Já fizeram 2 do que eles chamam devolutivas, para colher as dificuldades e as críticas, as reclamações do setor comercial da cidade de Arujá sobre a questão da segurança. E já tem uma 3ª devolutiva agendada, marcada. O que significa que a Polícia Militar é merecedora, fiscaliza as nossas vias públicas e a Casa Legislativa não poderia deixar de reconhecer esse trabalho e valorizar os policiais que atuam na nossa cidade, já que sabidamente muitos vão embora ou nem se interessam vir para Arujá em decorrência da diferença que há em quem recebe, em quem trabalha, por exemplo, em cidades como Itaquaquecetuba ou na periferia de São Paulo. Então, essa emenda que dobra aí o prolabore dos policiais militares é um reconhecimento dos representantes do povo e também um reconhecimento pela forma propositiva, pela forma proativa que o capitão Rios vem se interessando pela segurança pública na nossa cidade. Problemas a gente sabe que existem e vão sempre existir. E por falar em problemas, senhor presidente, nós temos vários problemas nos bairros, nós temos problemas os mais diversos, e eu tenho uma postura, já que o tema aqui é explicação pessoal. Foi falado de um bairro aqui especificamente, o bairro do Retiro, tem recebido uma atenção do poder público, ultimamente recebeu 1.500 metros de pavimentação que chega na estrada, cerca de 35 luminárias, mas eu tenho uma postura, senhor presidente. Eu não fico muito tempo sem falar com o prefeito, não. Se precisar falar 10 vezes no dia, eu falo. Porque se a gente demorar, o vereador é o representante do povo. Os problemas existem, né? Então, se a gente demorar para falar com o prefeito, os problemas vão demorar para serem solucionados. É uma postura minha e, às vezes, se não me atende, eu ligo mais tarde e a gente tem conseguido, efetivamente, atender. Lógico que nem sempre do jeito que a gente quer. Hoje mesmo eu fui reclamar. E amanhã eu vou reclamar novamente. E se eu for atendido, eu vou agradecer. Como eu andei reclamando aqui da questão de umas lombadas que faltavam ali no centro residencial, há 10 anos eram pedidas, e hoje eu fui e agradeci o diretor do Departamento de Trânsito que atendeu. Mas a gente, como representante do povo, já que a cidade é grande, a gente tem que ter esse corpo a corpo, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar próximo, para depois não ficar... Muito obrigado, senhor presidente. Só para concluir. Então, é importante manter esse contato com quem executa, porque senão depois, aí sim, pode ser que, como a cidade é grande, volto a dizer, os problemas surgem a cada dia, a gente vai perdendo o controle. Então, é muita coisa para fiscalizar, é muita coisa para verificar. Era essa a mensagem que eu queria deixar, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Pois não, vereador. Antes de encerrar, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, em nome do secretário municipal Léo, em nome do Major Ataí e do seu Cícero, dono da maior sorveteria do país. Gostaria de cumprimentar a todos e desejar um bom retorno a seus lares. E eu gostaria de cumprimentar o secretário Souzão também, secretário de Cultura, pela presença. Uma boa noite a todos.